E aí, galera, vamos dar sequência para finalizar a nossa parte de termologia, gente. Bem, nós vimos então nas nossas primeiras aulas, nas aulas anteriores, gente, o assunto mais cobrado pela Universidade Estadual de Maringá e pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, físico-química. É um assunto que se estendeu um pouco mais durante as nossas aulas virtuais, né? Já a segunda lei da termodinâmica é mais tranquila, aparece de vez em quando, mas quando aparece, pega todo mundo no contrapé, gente. A segunda lei da termodinâmica, gente, é um jeito de confortar, de corrigir as falhas da primeira lei da termodinâmica. Nós vimos na transformação isotérmica, pessoal, lá na primeira lei da termodinâmica, que a quantidade de calor era igualmente convertida em trabalho. Isso lá na nossa transformação isotérmica, lembra? Onde não tinha variação de temperatura, não tinha variação de energia interna. Então, teoricamente, a quantidade de calor era convertida em trabalho. Mas isso aí, no mundo real, será que é possível? Segundo Kelvin e Planck, o enunciado deles, pessoal, e de Clausius, se confundem muito, tá? São muito parecidos porque a fundo quer dizer a mesma coisa. O enunciado de Kelvin e Planck diz que é impossível construir uma máquina térmica, ou seja, no mundo real, a aplicação daquela transformação isotérmica, pessoal, não é possível. Não tem como você, no mundo real, aplicar a nossa isotérmica a máquinas. Então, a isso, a máquina térmica que opere é impossível construir uma máquina térmica que opere em ciclos com um rendimento de 100%. Não tem como você pegar toda a quantidade de calor, aplicar num sistema gasoso e esse gasoso converter na íntegra toda a quantidade de calor, converter em trabalho. Parte dessa energia fornecida pela quantidade de calor é dissipada, pessoal. E o enunciado de Clausius diz que o calor não pode fluir de forma espontânea do corpo de menor temperatura para um outro corpo de maior temperatura. Gente, espontaneamente isso não ocorre. Esse enunciado é muito importante na hora que nós formos definir eficiência em refrigeradores. Afinal, o refrigerador faz o quê, pessoal? Ele tira calor de forma quente de dentro da geladeira e acrescenta calor da forma fria dentro da geladeira. Então nós vamos precisar desse enunciado de Clausius. Mas como que fica matematicamente a segunda lei da termodinâmica? Vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês imaginem uma determinada máquina térmica. Eu vou fazer aqui um retângulo, tá? Vamos colocar máquina térmica. Máquina térmica. A grosso modo, gente, eu quero que vocês pensem em um motor de automóvel, gente. Um motor de automóvel. Esse motor só funciona, né, a combustível. Sei lá, vamos imaginar gasolina, mas pode ser álcool, tá? Então, essa gasolina, esse combustível acrescentado ao motor, vai fazer, durante o funcionamento do calor, nós vamos colocar a gasolina de uma maneira de quantidade de calor. Lógico, vai acontecer a combustão dentro do motor, então essa gasolina vai ficar quente. Essa energia atribuída ao combustível é uma quantidade de energia quente, por isso que acontece a explosão dentro dos motores a combustível, tá, pessoal? Vai fazer com que, pessoal, o meu motor funcione, ou seja, o meu motor realize um trabalho. O combustível explodindo dentro do motor do meu automóvel faz com que ele gere, o meu motor, né, realize um trabalho. Mas isso é impossível 100%, de maneira direta, ou seja, toda a quantidade de calor, todo o combustível fornecido ao motor faz com que o motor realize trabalho? Não, pessoal. Assim ia acontecer o quê? O superaquecimento do motor e esse motor ia vir a explodir ou ia vir a fundir.
nós precisamos que parte dessa energia fornecida pelo combustível na forma de calor quente seja rejeitada para outra peça do motor. Seja rejeitada para uma outra peça do motor. Normalmente a gente diz que é o radiador. O radiador dos automóveis, pessoal, não tem lá uma água, né? A gente para no posto, o cara fala, completa a água do radiador. Aquilo é uma fonte de calor, só que é uma fonte de calor fria. Então, parte dessa energia fornecida pelo combustível é utilizada para o trabalho, porém parte é rejeitada para o nosso radiador. E o nosso radiador é uma fonte de calor fria, pessoal. Olha como fica a ideia nossa matematicamente agora. Nós temos que a quantidade de calor fornecida pela fonte quente, vou colocar aqui só, tá, pessoal? É igual à soma do trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria. Essa, então, é a expressão que nós podemos ter a partir da ideia do enunciado de Kelvin Planck. Ou, mais comum utilizar, trabalho, calor frio daqui, joga para cá, fica menos. Trabalho é a diferença entre as quantidades de calor da fonte quente e da fonte fria. Matematicamente, basicamente, nós temos essa relação. É comum um termo, pessoal, dito rendimento. Qual é o rendimento do nosso automóvel? Qual é o rendimento de uma determinada máquina térmica? Esse rendimento, vamos colocar aqui, ó, ao lado, é representado por uma letra grega que nós chamamos de eta, tá, pessoal? Eta. Rendimento. O rendimento é representado por o eta, que é um N com uma perninha um pouquinho mais elongada aí. O rendimento eta é a razão, pessoal, entre a energia útil, ou seja, o trabalho. O trabalho é a forma de energia útil que o meu motor tem a fornecer, pela energia total. Mas quem é a energia total? É a quantidade de energia gerada pela fonte quente. No exemplo que eu dei, o combustível que entra ali. Essa é uma das expressões que fornece o nosso rendimento, gente. Muita atenção. Repara que quantidade de calor quente é maior que o trabalho, porque a quantidade de calor da fonte quente é a soma, né, de trabalho mais a fria. Se o denominador é sempre maior que o numerador, observação que nós temos que colocar. O nosso rendimento, pessoal, sempre é menor que 1. O nosso eta, o rendimento, sempre é menor que 1, gente. Mas eu posso abrir um pouquinho mais aquela expressão de rendimento. Se trabalho também é dado pela diferença entre as quantidades de calor da fonte quente e fonte fria, olha como nós também podemos expressar rendimento. Quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria dividido por quantidade de calor da fonte quente. A essa razão, quente, quente, moto, moto? Não. 1 menos quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente. Então, basicamente, são essas duas expressões que fornecem para nós, pessoal, o rendimento. É comum o rendimento ser dado em porcentagem, tá, pessoal? Ó, também pode ser energia útil, trabalho, por quantidade de calor da fonte quente. Então, é comum também termos o rendimento em porcentagem, porque o rendimento de uma máquina térmica sempre é menor que 1, pessoal. Basicamente e matematicamente, esse é o enunciado da lei de Kelvin Planck, pessoal, onde o nosso rendimento, representado por eta, pode vir a ser calculado como trabalho, que é a energia útil, dividido pela quantidade de energia total, que é a quantidade de calor da fonte quente, ou 1 menos quantidade de calor da fonte fria
dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Tranquilinho até aqui, pessoal? Porém, as universidades adoram envolver o tal do ciclo de Carnot, gente. O ciclo de Carnot, Carnot teve o pensamento de, apoiado em Kelvin Planck, fazer algumas modificações singelas na equação de rendimento. E com isso ele conseguiu um rendimento maior do que Kelvin Planck. Não é 100%. É um rendimento maior do que Kelvin Planck. Mas nós dizemos ser o máximo rendimento possível. Não 100%. E como que Carnot pensou? Ele pensou que uma máquina devesse operar em ciclos. Então vamos colocar aqui o tal do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot. Carnot imaginou a seguinte coisa, a seguinte transformação, gente. Ele pegou uma máquina e imaginou a máquina operando em maneira cíclica entre duas fontes. Uma fonte fria e uma fonte quente. Olha só o que nós vimos lá em relação de Mayer. Aqui uma temperatura fria, né? Mais próxima. Lembra? Quando a curva está mais próxima dos eixos, a temperatura é menor. E uma temperatura quente. A fonte operando entre duas, a máquina operando entre duas fontes, uma fria e uma fonte quente. E esse motor, essa máquina térmica, sendo em duas transformações, pessoal, adiabáticas. Tá vendo que fecha um ciclo, gente? E toda vez que nós fechamos um ciclo, a variação de energia interna é nula. Carnot pensou, imaginou uma máquina operando em ciclos entre duas isotérmicas. Isso é muito importante, eles pedem muito como funciona o ciclo de Carnot, hein, gente? Ó, ambas aqui são isotérmicas. E essas duas aqui, adiabáticas. Então, o ciclo de Carnot funciona através de duas isotérmicas e duas adiabáticas, pessoal. Tranquilo? Lembrando que a área dentro desse ciclo, pessoal, fornece quem para nós? O trabalho. Esse aqui vai fornecer o trabalho. E ela fica operando sempre em ciclos. Vou pegar meu canetão aqui. Mas qual foi o raciocínio dele ao operar em ciclos, gente? Para que ele tenha um rendimento maior. Não foi só pegar a equação e falar assim, eu vou fazer uma alteração, transformar em ciclo. Isso, Kelvin e Planck já haviam pensado. Carnot pensou a seguinte coisa: eu vou trocar a fonte fria por um lugar que esteja sempre a temperatura fria, pessoal. Por isso que a peça radiadora ainda tem o auxílio de uma outra peça chamada ventoinha, que é um ventiladorzinho, pessoal, que quando o carro esquenta muito, você para, ele fica fazendo barulhinho lá. Fica rodando, fica depois de um certo tempo, ele para de funcionar. Sonoplastia fantástica, né? E ele pensou assim que a razão entre a quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente esteja sempre na mesma razão entre a temperatura fria e a temperatura quente. A parte onde acontece a explosão do combustível sempre está numa temperatura constante e quente. E a parte que refrigera esse motor sempre esteja numa temperatura fria, pessoal. Ele pensou em fazer só essa troca. Com essa troca, ele obteve máquinas que tinham um rendimento maior, de tal maneira que o rendimento de Carnot
Ó, pessoal, vamos colocar aqui. O rendimento de Carnot é representado com a mesma letra grega, o eta. Só que para diferenciar, a gente coloca assim, ó. O eta embaixo, Carnot. É dado por 1 menos. Eu fiz a troca dessa razão. Ó, gente, eu não, né? Carnot que fez a troca dessa razão. Ficamos que temperatura fria por temperatura quente. Essa foi a grande sacada de Carnot, pessoal. Ele pegou o enunciado de Kelvin e Planck e fez uma modificação. A fonte que fornece quantidade de calor à fonte quente, sempre é uma temperatura quente. E para onde é rejeitado a fonte fria, tá, gente? Onde o calor é rejeitado para a fonte fria, sempre esteja uma temperatura fria, gente. Esse foi o raciocínio de Carnot. É comum, né, para fechar esse conteúdo aqui, nós podermos falar da seguinte coisa: uma bomba de calor. A bomba de calor, basicamente, é o que acontece em refrigeradores, pessoal. A bomba de calor procura fazer algo muito parecido com a máquina térmica. Parecido, não igual, tá? Parecido, não igual. A bomba de calor, para diferenciar, nós vamos fazer ela no formato um círculo, gente. Um círculo. Vamos colocar aqui, bomba de calor. A bomba de calor, basicamente, existe um refrigerador. E no refrigerador é a quantidade de calor devido à fonte fria que é a de entrada, pessoal. O que entra na geladeira é a energia fornecida pela quantidade de calor da fonte fria. Olha só, gente, agora aqui é a quantidade de calor da fonte fria. A energia vem a partir de uma bomba que tem uma quantidade de calor fria. Mas é impossível, segundo Clausius, o calor fluir espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. Como que a gente faz isso, pessoal? Ao invés da máquina térmica, pessoal, realizar trabalho, a bomba de calor sofre o trabalho. Então aqui nós precisamos de uma bomba que realize um trabalho para que a energia seja rejeitada para a fonte quente, a quantidade de calor da fonte quente. Parece muito com máquina térmica, mas fisicamente há muita diferença, pessoal. Aqui a quantidade de calor da fonte fria é injetada na bomba de calor através de um trabalho e existe uma rejeição de energia para a fonte quente, ou seja, para fora da geladeira. Com isso, ó, gente, refrigeradores, eu vou até colocar aqui, não tem rendimento, tem uma eficiência. Então vamos colocar aqui o que acontece em refrigeradores. Refrigerador não tem um rendimento, e sim uma eficiência, pessoal. E esta eficiência é dado pela razão, gente, entre a quantidade de calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Porque somando-se os dois, nós temos a quantidade de energia que é rejeitada para a fonte quente. Podemos fazer a relação, então, da mesma forma que nós fizemos na situação anterior. O trabalho continua sendo a diferença entre os dois quantidades de calor. Então nós vamos ter que quantidade de calor da fonte fria é trabalho, que é quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria. Olha só o que a gente expressa: fria, quente,
quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente, esta razão, pessoal, sempre menos fria por fria, 1. Não fazemos utilização de porcentagem em eficiência, tá, gente? Não fazemos a utilização de porcentagem em eficiência, joia? Cuidado com outra coisa aqui. Posso trocar, Marcos, assim como o Carnot fez em refrigerador? Também é possível. Então nós também podemos ter que a eficiência é temperatura fria, temperatura quente, menos 1. Tranquilo, pessoal? E assim a gente encerra a parte de termologia com a termodinâmica, né, gente? No semi-extensivo aí. Gente, próxima aula começamos óptica geométrica. Um forte abraço e até mais!